Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que estiver a ver o vídeo. Fala cá deste lado, Dírio Mit, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. No presente trabalho, falarei dos acréscimos, assim como dos diferimentos. Para melhor compreendermos o que é isso de acréscimos e diferimentos, trarei aqui conceitos básicos que vão nos ajudar a compreender da melhor forma o que é isso de acréscimo, o que é isso de diferimento, ok? Depois disso, passaremos para uma parte prática sobre como incorporar estes conceitos no processo contabilístico ou nas demonstrações financeiras de uma determinada entidade. E, por fim, irei explicar como é que podemos transferir os saldos que estarão, obviamente, no nosso diário para razões esquemáticas, de modo a sabermos qual é o saldo final de cada uma das contas. Dizer que acréscimos e diferimentos são conceitos contabilísticos que garantem com que as receitas e os gastos sejam registrados no período correto, independentemente do momento em que o dinheiro é recebido ou pago. O que significa isso? Estamos a dizer que é através dos acréscimos e dos diferimentos que as entidades elas conseguem adequar, especializar os custos que elas incorrem no período a que dizem respeito. É através dos acréscimos e diferimentos que as entidades conseguem adequar os rendimentos no período em que dizem respeito, independentemente do momento em que esses rendimentos ou gastos forem pagos. Assim de longe, estamos a dizer que é normal nas organizações, nas empresas, que vamos lá, faça-se uma determinada prestação de serviços, ok? E no caso vertente, ao se prestar serviços, a, a entidade, podemos chamar a entidade comprador ou a entidade cliente, ok? Ela não faça o pagamento no momento da prestação do serviço. Vamos lá supor que o pagamento, talvez, desse serviço seja feito no ano seguinte, ok? Em condições normais, através destes princípios, nós estamos a dizer que, apesar do pagamento ter lugar no próximo exercício, ok? É importante que aquele rendimento seja reconhecido no ano corrente, no ano em que ele foi obtido, ok? Se falarmos de gastos, estamos a dizer que os gastos eles devem ser reconhecidos no período em que dizem respeito, independentemente do seu pagamento, ok? Podemos ter gastos, por exemplo, de salários que dizem respeito a este ano, mas talvez porque a organização esteja a passar por momentos financeiros difíceis, então talvez transfira o pagamento daqueles salários atrasados para o próximo exercício. Então, através destes princípios, nós estamos a dizer que, independentemente do pagamento acontecer no próximo exercício econômico, é importante que aquele custo seja reconhecido no ano corrente, ok? E como é que nós fazemos esse enquadramento? É através dos acréscimos, assim como dos diferimentos, ok? E dizer que os acréscimos
os acréscimos referem-se a valores que pertencem ao período atual, mas ainda não foram pagos ou recebidos, ok? Estamos a dizer que os acréscimos são valores que dizem respeito a este exercício, ok? No entanto, não foram pagos nem foram recebidos e provavelmente não tivemos nem sequer uma fatura, não tivemos nenhum comprovativo daquela transação, mas nós sabemos de forma clara qual é a quantia que nós devemos pagar ou receber, ok? Da atividade que nós realizamos no exercício corrente. Então, estamos a dizer que esses todos rendimentos ou despesas que foram incorridos, mas não foram pagos nem recebidos, devem ser reconhecidos no período em que diz respeito, devem ser reconhecidos no ano corrente. Estamos a falar do ano N, estamos a falar do momento atual, ok? Enquanto que os diferimentos dizem respeito, desculpa, a valores pagos ou recebidos de forma antecipada, que devem ser reconhecidos em períodos futuros, ok? Então, em relação aos diferimentos, o que nós devemos reter é que os diferimentos, muitas vezes, eles estão associados a rendimentos ou gastos pagos de forma antecipada, ok? Só para talvez aqui ilustrar ao ilustre que está a acompanhar o vídeo, vamos lá supor que uma determinada entidade pague o seguro, ok? Por um período de, vamos lá, 6 meses, ok? No entanto, o pagamento é feito no mês de novembro, ok? Dia 1 de novembro faz-se o pagamento alusivo a 6 meses de seguro, ok? Então, de forma clara, nós já conseguimos perceber que, apesar do valor ser pago no ano corrente, ok? Mas nem todo aquele valor diz respeito ao ano corrente. Falei de 6 meses, então, neste caso, estamos a dizer que outubro, novembro e dezembro dizem respeito ao ano corrente apenas 2 meses. E no total de 6 meses que nós pagamos, 4 meses ficam excluídos do exercício corrente. Então, esses 4 meses deverão ser diferidos, porque nós entendemos que no momento em que é feito o pagamento, pode talvez lançar-se na conta de custos todo aquele valor, ok? Relativo ao seguro dos 6 meses. Então, a parte que não diz respeito ao exercício atual deve, obviamente, ser expurgada, deve ser retirada, deve ser excluída do exercício corrente. Ok? Os 4 meses devem ser diferidos, em outras palavras. Ok? Esses conceitos são fundamentais para apresentar uma imagem fiel da situação financeira da empresa, ok? Então, quando nós usamos estes conceitos nas nossas demonstrações financeiras, em parte nós tentamos garantir com que as nossas demonstrações financeiras sejam ou estejam mais próximas da realidade financeira da entidade. E, assim, para fechar mesmo e encerrar a compreensão sobre estas matérias, vou cá falar dos acréscimos. Dizer que o acréscimo ele vem do verbo acrescentar,
ok? Isso significa aumento, adição, ok? Ou ainda algo que foi incluído a mais. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que nós vamos acrescentar, ok? Os gastos que foram incorridos no ano N, ok? No ano corrente, ok? Quando nós fazemos isso, quando nós acrescentamos, seja gasto ou rendimento, vamos lá, acrescentamos no ano N, ok? Em outras palavras, nós estamos a fazer o acréscimo. Quando nós acrescentamos, temos, por exemplo, podemos dizer assim, os salários de dezembro, estamos no dia 31 de dezembro, no entanto, ainda não pagamos os salários alusivos ao mês de dezembro, mas nós estamos no processo de fecho de contas. Então, estamos a dizer que, através dos acréscimos, nós, como entidade, temos a obrigação de registrar, fazer constar nas demonstrações financeiras do ano corrente aquelas despesas que incorremos, no entanto, não foram pagas. Então, a essas despesas nós temos que acrescentar, ok? E também há situações em que, a 31 de dezembro, nossa entidade tenha prestado serviços, no entanto, o valor alusivo aos serviços que nós prestamos ainda não foram contabilizados, talvez porque ainda não foram recebidos, não restamos nenhuma receita. Então, vamos fazer o acréscimo daquele rendimento, ok? Pela prestação de serviços. E o diferimento, o que é? O diferimento vem do verbo adiar, e significa adiamento, transferência para o futuro, ok? Ou postercargo, ok? Que tudo isso, essas todas as palavras são sinônimas, significam adiar, podemos talvez assim dizer diminuir, ok? Nós vamos diminuir vamos lá, o valor de uma determinada operação que não envolve mais de um período. Então, o valor que diz respeito a outro período, esse deverá ser diminuído. Veja o que acontece aqui. Os acréscimos, assim como os diferimentos, são operações que se refletem nas contas de gastos, assim como nas contas de rendimento. Então, sempre que nós tivermos algum acréscimo de gasto, né, nós sabemos, pela natureza de movimentação das contas, que as contas de gastos elas comportam-se como as contas do ativo. O que isso significa? Significa que essas contas elas vão debitar pelos aumentos, ok? Vão debitar, desculpa, pelos saldos iniciais e pelos aumentos, e vão creditar pelas diminuições. Então, estamos a dizer que o acréscimo ele implica um aumento. Aumento em quê? Aumento, se for em gastos, vai ser aumento em gastos. Então, logo, a conta de gastos vai debitar, ok? E se for o acréscimo de rendimento, nós sabemos que as contas de rendimentos, elas movimentam-se como contas do passivo. Elas vão creditar pelos saldos iniciais, assim como pelos aumentos, elas vão creditar. Então, logo que nós tivermos algum acréscimo de rendimento, a conta de rendimento ela vai creditar, ok? Indo para a lógica pela lógica da regra de movimentação das contas. E com relação aos diferimentos, bem sabemos que diferir é adiar, é excluir, é diminuir, ok? Então, estamos a dizer que para as contas de gastos,
quando nós tivermos algum diferimento, ok, significa que essas contas vão creditar as contas de gastos, porque quando nós fazemos diferimento em parte, estamos a diminuir o gasto que figura num determinado exercício, sendo que não diz respeito àquele exercício. Então, para poder ter um rendimento verdadeiro, é importante que se faça o procedimento de diferimentos, ok? Que é a questão que é a diminuição dos gastos, ok? E falando de rendimentos, os diferimentos vão implicar o débito da conta das contas de rendimentos, né? Porque diferimento é diminuir, então quando nós diferimos, nós estamos a dizer que estamos a diminuir o valor que está numa determinada conta de rendimentos, porque nem tudo ele diz respeito àquele exercício. Então, por causa disso, a conta de rendimentos, ela, sempre que tivermos algum diferimento, ela vai debitar. Então, feito isso, partiremos agora para uma abordagem prática que vai nos ajudar a perceber melhor. Temos aqui uma empresa designada Sul Limitada, ok? Que a 31 de dezembro de 2022 teve algumas observações. Vou ler aqui a operação. No economato, existia material em sobra, resma de papel, canetas, ok? No valor de 37 mil meticais. Então, estamos a dizer que no dia a dia das organizações é comum que consumíveis desta natureza, papel, canetas, ao serem adquiridos, sejam lançados de imediato na conta C3, como se tivessem sido usados, ok? Geralmente é o que nós fazemos quando compramos. Podemos debitar a C3 em contrapartida de caixa ou bancos, ok? Se o pagamento tiver sido feito na hora, né? É mais ou menos isso que acontece. E provavelmente é o que aconteceu nesta entidade. Mas no dia 31 de dezembro foi-se ao armazém onde estes consumíveis são conservados. E ao fazer lá o levantamento, constatou-se que haviam sobrado alguns consumíveis, ok? Haviam sobrado alguns consumíveis. Então, tendo-se verificado algumas sobras, convém que se faça a regularização, ok? Porque se nós deixarmos esta operação como está, obviamente teremos um custo irreal acima em 37 mil meticais. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos diminuir, ok, os nossos gastos, ok? Como é que nós fazemos isso? Nós vamos debitar a 4,9, ok? Que é a conta de acréscimos e diferimentos, e iremos para a conta específica, que são gastos, né? Conforme podem ver, estamos a falar de consumíveis do escritório, classificamos esses consumíveis como sendo gastos, ok? Então, vamos logo a seguir, vamos debitar a conta 494, que é a conta dos gastos diferidos, ok? Vamos diferir porque assumimos que se esta mercadoria estava no nosso armazém e tudo mais, ela já foi paga, já está lá, tudo mais, ok? E em contrapartida vamos creditar a 63216, que é a conta dos materiais de escritório, ok? E vamos colocar o histórico do lançamento, que vai ser diferimento de gastos. Depois disso, temos
uma segunda operação que diz que a empresa fez aplicação financeira em junho de 2022. Fez uma aplicação financeira em junho de 2022, ou seja, um depósito a prazo por 12 meses, tendo recebido 12 mil meticais de juros por esse período de forma antecipada. Estamos a dizer o quê aqui? Estamos a dizer que nós, como entidade, fomos a uma instituição bancária, fizemos ali uma aplicação financeira com o intuito de ter algum juro, algum ganho, ok? No entanto, quando nós fizemos isso, fomos lá depositar na nossa conta a prazo uma determinada quantia e o banco, de forma antecipada, fez o pagamento alusivo a 12 meses, a contar de 1 de junho, ok? Então, temos aqui, essa operação vai implicar um débito na nossa conta, a ordem no valor recebido, que são os 12 mil meticais, ok? E vamos creditar a 781, que são os juros recebidos. Vamos juntos contar, estamos a dizer que nós recebemos um valor alusivo a 12 meses, ok? E foram 12 mil meticais, que significa que o valor mensal é de 1000 meticais. Então, nós fizemos a aplicação financeira em 1 de junho, ok? Então, vamos contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, os meses que dizem respeito a 2022 correspondem a 7. E nós já sabemos que a prestação mensal é de 1000 meticais. Então, vamos fazer 7 meses vezes 1000 meticais e teremos 7.000 meticais. Então, nós podemos fazer um outro exercício. 12 menos 7 ficam nos 5 meses. Então, esses 5 meses dizem respeito ao outro exercício. Nós já recebemos o valor está aqui na nossa conta bancária, ok? No entanto, quando nós fazemos o acréscimo, os diferimentos, nós estamos já a querer ilustrar de forma clara o que é que nos diz respeito a este exercício. E, no caso vertente, são os 5.000 meticais que estão aqui, que vão ser lançados a crédito na conta 492, que é a conta dos rendimentos diferidos. Depois temos uma terceira operação que diz que a empresa pagou renda de 6 meses com efeitos a partir de dezembro de 2022, no valor total de 60 mil meticais. Ok? A empresa pagou renda de 6 meses, ok? Num valor de 60 mil meticais. Então, 60 mil meticais divididos por 6 meses, temos aqui um valor mensal da renda correspondente a 10 mil meticais, ok? Então, também temos a informação de que este valor de 60 mil meticais é para 6 meses, ok? A contar do mês de dezembro. Então, estava a dizer que vamos debitar a 6.3 pelo valor do mês de dezembro, que são os 10 mil meticais, ok? E vamos debitar a 494, que são os gastos diferidos, a conta de gastos diferidos, que no valor de 50 mil meticais. Então, a entidade teve que pagar 60 mil meticais. Então, pelo pagamento, vamos creditar a 1 bancos. É possível que a conta, é possível que a descrição da conta dos acréscimos da operação anterior não bata com o código, né? Então, peço para verificar e qualquer coisa, vamos considerar a descrição da conta, que são os gastos diferidos.
E temos como quarta operação, falta por receber e registrar o valor de 100 mil meticais referente ao mês de dezembro de 2022 do contrato de aconselhamento fiscal à empresa Wagawa Giwa Limitada. Temos aqui uma situação que nos obriga a reconhecer um rendimento através dos acréscimos. Nós vamos acrescer um rendimento, ok? É um ganho para a empresa, é um ganho para a entidade, é um rendimento. Então, vamos debitar a 493, que são os acréscimos de rendimentos no valor de 100 mil meticais, e vamos creditar a 755, que vamos considerar como assistência técnica, né? Para poder registrar aqui o acréscimo deste rendimento. Então, assim fica o lançamento. E também temos, a empresa ainda não recebeu a fatura de energia referente ao mês de dezembro de 2022. Estima-se que o valor seja igual ao mês de novembro, que foi de 13 mil meticais. Então, aqui nós vamos debitar a 63, que é para reconhecer a despesa que diz respeito ao ano corrente, né? Por isso vamos debitar a 63212, que é a conta de eletricidade, e vamos creditar a 491, ok? Pelo acréscimo de gastos, valor de 13 mil meticais. Como sexta operação, temos a nossa empresa ainda não processou e ainda nem pagou o salário do mês de novembro de 2022. Durante o ano de 2022, o valor de salário mensal não muda no valor total de 500 mil meticais. Então, aqui estamos a falar de um custo, então logo é uma despesa que nós sabemos que aconteceu, no entanto, ela não foi paga e, obviamente, ela não foi contabilizada. Então, nós queremos fazer constar essa transação nas nossas demonstrações financeiras e, para tal, vamos debitar a 622, que vamos registrar aqui as remunerações dos trabalhadores no valor de 500 mil. E depois, podíamos movimentar apenas uma conta, mas coloquei uma segunda conta, que é a conta de 623, que é a conta dos encargos sobre as remunerações. Assim como nós sabemos, existem encargos obrigatórios que as entidades devem suprir. Falamos, por exemplo, da questão do INSS, numa taxa de 4%, né, que constitui encargo para as entidades. Então, 500 mil vezes 4%, temos aí 20 mil meticais, que vai servir de encargo. Então, vamos debitar também a 623, encargo sobre as remunerações, no valor de 20 mil meticais. E vamos creditar a 491, que é a conta dos acréscimos de gastos, no valor de 520, ok? E não deve faltar o histórico, né? Pelo acréscimo dos salários de dezembro. Então, temos também uma outra operação que diz que a empresa Fofuxa Limitada, que arrenda as nossas instalações no mercado Bazuca, ainda não pagou a renda de novembro e dezembro, ok? No valor total de 24 mil meticais. O contabilista ainda não fez nenhum registro. Então, é importante que este rendimento seja acrescido através do débito da conta 492, que são os acréscimos de rendimentos, no valor de 24 mil meticais. E vamos creditar a 732 ativos tangíveis, no valor de 24 mil meticais, e o histórico vai ser pelo reconhecimento do rendimento. E também temos
uma outra operação que diz que a nossa empresa recebeu no dia 24 de dezembro o valor de 50 mil meticais da Vodacom referente ao aluguer do espaço para a colocação da antena. Esse valor é referente a 5 meses, a contados a partir de dezembro de 2022. Ok, neste caso, é um rendimento que nós estamos a obter. Então, vamos debitar a conta depósitos da ordem 2112121, depósito da ordem, valor total recebido, que são os 50 mil meticais, e vamos creditar a conta de rendimentos no valor de 10 mil meticais, ok? 10 mil meticais. Desculpe, o valor a contar a partir de outubro. Então, estamos a dizer outubro, novembro e dezembro. Estamos a falar de 3 meses. Bem, vamos desculpar. Aí onde temos 10 mil, deviam ser 30 mil meticais por se tratar de 3 meses. Estamos a falar de outubro, novembro e dezembro. São 3 meses que dizem respeito ao exercício econômico de 2022. Então, na conta dos rendimentos diferidos, teríamos um valor de 20 mil meticais. Então, a soma dos créditos irá perfazer, obviamente, a soma dos débitos. Também temos uma operação que diz que no saldo da conta 62, no valor de 600 mil meticais, no valor de 600 mil meticais, consta um valor de 40 mil meticais referente ao adiantamento do salário de janeiro de 2023, do senhor Citoia. Então, estamos a dizer que na nossa conta 62, que é a conta de salários, temos um valor lá de 60 mil meticais. No entanto, nesses 600 mil meticais, temos ou constam 40 mil meticais que dizem respeito ao próximo exercício econômico. Então, a nossa responsabilidade, neste caso, é de diferir, ok, esse gasto, ok? Então, para diferir, nós vamos debitar a 494, que são os gastos diferidos, no valor de 40 mil meticais, e vamos creditar a 622, remunerações dos trabalhadores, no valor de 40 mil meticais. E também não devemos nos esquecer de colocar o histórico. E por fim, temos a transação que diz que no saldo da conta 711, 2 milhões e 300 mil meticais, constam 200 mil meticais referentes ao adiantamento do cliente Visão Geral Limitada para uma venda de mercadorias que irá ocorrer em fevereiro de 2023. Ok? Estamos a dizer que nos 2 milhões e 300 mil meticais, nem todo este valor diz respeito ao exercício de 2022, porque constam deste valor 200 mil meticais, ok? Que são referentes ao adiantamento de um cliente nosso. Então, nós temos que retirar estes 200 mil meticais. Então, para retirar, nós vamos debitar a 711, que é a conta de mercadorias, em contrapartida da 492, que são os rendimentos diferidos, no valor de 200 mil meticais. Então, para fazermos aqui as gerações esquemáticas, temos que recorrer àqueles conhecimentos que já tivemos, carregamos conosco desde a contabilidade básica, ok? Precisamos abrir os T's, ok?
razão esquemática, né? Que é aquele gráfico com formato de T, onde do lado esquerdo temos os debits, do lado direito temos os créditos. Então temos que verificar, por exemplo, aqui vamos colocar a débito, né? 200 mil para a conta 711 e vamos creditar. Vamos colocar a crédito na conta 492 este valor de 200 mil meticais. Então fazemos este exercício com todas as outras contas e não havendo mais nada, minha apresentação termina por aqui e obrigado pela atenção dispensada.